eles por isso. Talvez no passado eles não tiveram estrutura também. Foi aquilo que eles aprenderam, foi aquele alimento que eles tiveram e foi aquilo que eles introduziram. Mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, irmãos, a palavra do Senhor de Jesus diz que não nos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da sua mente, para que possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, a palavra deixa bem claro, não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas infelizmente muitas pessoas não têm experimentado a vontade do Senhor. É gostoso vir aos cultos, é gostoso ouvir um sermão, é gostoso ouvir louvores, é bom demais. É gostoso a gente levantar a mão e, Senhor, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas entenda uma coisa, irmãos, é necessário que nós possamos nos achegar mais ao Senhor e perguntar a Ele: Senhor, o que queres de mim? Qual o seu propósito na minha vida? Porque, irmãos, senão vamos nos tornar um cristão frustrado. Olha, eles disseram que se eu aceitasse Jesus como único e suficiente Salvador, eu teria uma vida abençoada, mas eu vejo pessoas prosperando, eu vejo pessoas fazendo isso, aquilo, e eu continuo remando contra a maré. Parece que eu sou como um vento, como uma folha seca no vento. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas a verdade é, irmãos, que nós temos que buscar propósito com o Senhor. Eu vou dizer propósito com o Senhor essa noite, para que entre na sua mente, na minha mente, que se não vivermos o propósito com o Senhor, não entender o que Ele quer para nossas vidas, não chegaremos a lugar nenhum. Quando nós entendemos o propósito do Senhor, irmãos, eu quero dizer para você, que independente do seu passado, da estrutura que você teve até o dia de hoje, tudo vai ser mudado. Essa maldição, ela é quebrada. E a partir de então, uma nova história o Senhor começa a escrever na sua vida. Porque você rendeu ao Senhor e falou: Senhor, eu quero experimentar qual a sua perfeita e boa e agradável vontade. Eu sei que a minha vontade, os meus desejos, os meus anseios são pecaminosos, são carnais. Mas quando eu uno a minha vontade, entrego a minha vida ao Senhor, tudo se torna perfeito, agradável. Isso contagia quem está perto de você. Se você é um homem, você se relaciona com a mulher, automaticamente, se você anda nos propósitos do Senhor, automaticamente Ele vai dizer para você se aquela pessoa é certa para você ou não. E é o seguinte, irmãos, se aquela pessoa que está próximo de você estiver com segundas intenções, com más intenções, o Senhor automaticamente vai tirar da sua vida. Ou seja, você vai começar a contagiar as pessoas que estão ao seu redor, seja no trabalho, seja no seu relacionamento. Por quê? Onde você andar, onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor é contigo. E olha, Ele vai dizer, e Ele vai cuidar dos seus pensamentos, na forma de pensar, falar e até mesmo agir. Se você tem projetos, planos de montar seu próprio negócio, irmãos, o Senhor tem que estar contigo. Senhor, é promessa do Senhor, se eu servir a Ti, de todo o coração, me entregar a Ti, Senhor, o Senhor vai me abençoar. E eu quero tomar posse dessa bênção. Eu quero abençoar pessoas que estão próximas a mim. Se eu montar o meu negócio, Senhor, eu quero que chegue pessoas, de repente, sem estrutura alguma, mas caminhando junto comigo, ela terá estrutura também. Porque assim é o nosso desejo, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo e somos transformados, entendemos o propósito do Senhor, o nosso desejo é que outras pessoas também sintam esse propósito, esse desejo, essa vontade, e comecem a entender. Ou seja, bora caminhar junto. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, irmãos. Por que nós nos reunimos num ambiente desse? Não é por acaso. Porque nós queremos ser transformados, irmãos. Porque nós não podemos se conformar com a vida que levamos. De repente, pô, Claudinei, eu sou cristão há alguns anos, mas eu tenho um casamento conturbado e não está legal. Olha, meu filho é muito problemático. Aí eu te digo uma coisa, você vai conformar com a vida que você leva? Com a situação que você se encontra? Irmãos, é difícil a caminhada.
é uma guerra todos os dias, é uma luta constante. Mas esteja com Cristo, permaneça com Cristo, caia, levante, sacode a poeira e continue caminhando. Eu estou com Cristo. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas eu quero saber onde o Senhor quer me levar. Às vezes tem coisas na vida, irmãos, que você vai estar caminhando e não vai estar entendendo nada. Mas se é o Senhor que está te levando, está te conduzindo, respeite essa vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Todos nós temos um propósito aqui nessa terra, irmãos. É interessante que João Batista, quando ele veio aqui, ele veio com um propósito. Ele veio abrir o caminho para o Senhor. Antes mesmo de Jesus aparecer e começar a pregar para os seus, havia um homem chamado João Batista que começou a pregar com autoridade. Muitas pessoas até achavam ele, poxa, esse cara ele é muito duro nas palavras, porque para ele era assim, sim, não, não, o que passava disso era do maligno. Então, ou você aceita, ou não aceita, irmãos. E é interessante que chegou o momento em que veio Cristo junto a ele, para ser batizado. Era necessário tudo aquilo acontecer. Após João Batista batizar Jesus, passaram-se alguns tempos. João Batista já tinha feito aqui na terra aquilo que foi necessário, ou seja, o seu propósito foi cumprido aqui na terra. Então, onde todo mundo sabe que João Batista então se foi, morreu. Jesus então começou a pregar o evangelho a toda criatura. Só que Jesus também veio com um propósito de salvar a humanidade. Embora ele veio com um propósito, mas todos aqueles que viam não aceitaram a ele, nem todos. Muitos o rejeitaram. Mas você acha que ele estava preocupando com o que as pessoas pensavam a seu respeito? Ele veio fazer a vontade de Deus, vontade do seu Pai. Então algumas pessoas falavam, olha, cara, você é falso, você é isso, você é aquilo, e ele se importava com aquilo. Muitas das vezes nós preocupamos com o que as pessoas falam a nosso respeito. Mas na verdade, irmãos, nós temos que ter um exemplo como o Senhor Jesus. As pessoas falavam bem dele, mas outros falavam mal. Alguns queriam matar ele, outros queriam se aproximar dele. E ele tinha o seu propósito. Eu tenho que seguir a vontade do meu Pai, aquilo que meu Pai me ordenou a fazer. Então, irmãos, o tempo foi passando, e bem sabemos que pela misericórdia de Deus, Jesus, ele morreu na cruz, né? Por amor de mim e de você. Então, ou seja, ele cumpriu o seu propósito. Só que Jesus, antes de morrer, ele fez discípulos. E existem alguns discípulos, irmãos. Na verdade, a história de todos os discípulos é maravilhosa. Mas existe um homem chamado Pedro. Eu acho linda demais a história, porque Pedro era um homem comum. Ele era um pescador. Ele vivia com aquilo, era a profissão dele. Só que interessante, irmãos, que Jesus, quando teve encontro com Pedro ele estava num momento de frustração, porque a palavra do Senhor fala que ele pescou a noite inteira e nada havia pego. Imagina uma pessoa dependendo daquele sustento, né? E passou a noite toda, não é fácil trabalhar a noite inteira e de repente não tinha nada para levar para casa. Só que quando Pedro teve encontro com Jesus, bastou somente algumas palavras de Jesus, Pedro ficou maravilhado. Então Jesus o chamou para andar com Pedro andar com Jesus. E a partir daquele momento, então, Pedro largou tudo e começou a andar segundo a vontade do Senhor Jesus. Pedro teve o privilégio, irmãos, de ver Jesus operando milagres, maravilhas, vendo cegos enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralíticos andar. Olha que privilégio. E o tempo foi passando. Jesus chamou Pedro, assim como chamou a mim e você um dia. Você lembra disso? Um dia alguém pregou o evangelho para você, e você entendeu que era o próprio Deus que estava te chamando, então você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Só que Pedro continua caminhando, irmãos. Pedro, muitas das vezes, ele vacilava, né? Mas ele sempre queria estar pertinho de Jesus. Jesus falava alguma coisa, Pedro estava lá, pertinho dele.
às vezes falava algumas coisas que Jesus o repreendia, mas ele estava ali. Ele queria intimidade com o Senhor Jesus, mas ele ainda não havia entendido o propósito de Jesus sobre a vida dele, mas continuava andando com Jesus. Até um certo momento em que o próprio Pedro, amigo de Jesus, que diz que nunca trairia Jesus, se pegou um dia traindo Jesus pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Quantas das vezes nós decepcionamos ao Senhor, não é verdade? Aquele que disser, olha, eu nunca pequei, eu nunca blasfemei, eu nunca neguei a Cristo, está mentindo, irmãos. Muitas das vezes nós fazemos isso, infelizmente. E o problema das frustrações, irmãos, quando geram frustração dentro de nós, porque nós quando queremos caminhar com o Senhor, habita o Espírito sobre as nossas vidas, irmãos, que Ele nos consola, que Ele nos conforta, que Ele nos exorta. Se nós estamos errados, Ele fica triste junto com nós. Se estamos alegres fazendo as coisas certas, o Espírito Santo se alegra também, não é verdade? Existem pessoas que vêm ao culto, ouvem um louvor, ouvem uma mensagem, tem oração, glória a Deus, aleluias. Sai, vai para casa, uma paz. Outros, não quero somente isso, eu quero mais. Ô irmãos, vamos para o monte? Vamos, demorou, fechou. Ô irmão, vamos jejuar, vamos fazer um propósito? Vamos, demorou. Outro já não quer participar disso, olha, eu quero somente ir aos cultos, quero ouvir o louvor, quero continuar assim e tal, mas tá bom, não é verdade? Não é todo mundo na mesma sintonia, mas amém, importante que você está aqui, importante que eu estou aqui. Só que existe, irmãos, momentos nas nossas vidas, não só de bonanças, há momentos de frustração sobre as nossas vidas, há momentos que os homens nos decepcionam, não é verdade? Há momentos que nós somos confrontados e muitas das vezes nós como cristãos, nós não queremos ser um mau exemplo para as pessoas, mas às vezes, no momento, no calor da emoção, nós nos exaltamos, falamos mais alto com as outras pessoas, só que o Espírito Santo chega perto de nós e fala, ei cara, você vacilou ali, viu? Você vacilou. Aí é onde vem a frustração dentro de você, puxa vida, que crente eu sou. Alguém já passou por isso, irmãos? É triste demais, né? A gente não quer decepcionar o Espírito Santo, mas muitas das vezes nós decepcionamos. Eu já decepcionei e fico muito triste com isso, irmãos. Muitas das vezes a gente chega a chorar. Aquele que tem o temor de Deus não quer decepcionar o Espírito Santo. A vontade nossa, né, pastor? Que sejamos sempre cheios do Espírito Santo, mas a vida não permite que nós sejamos assim. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos filhos, nós temos as nossas lutas, não é verdade? Nós temos os nossos projetos que muitas das vezes não dão certo. Mas não desista, irmãos. Vamos prosseguir para entender o propósito de Deus em nossas vidas. Pedro, quando ele decepcionou, ao negar a Cristo pela terceira vez, a frustração dele foi tão grande, o que ele pensou? Pedro retrocedeu, olha, eu vou voltar a pescar. E Pedro então, voltou a estaca zero. Muitas das vezes, irmãos, né, tem pessoas que teve um passado tão tenebroso, tão difícil, que nem queria lembrar, né, de onde o Senhor te tirou, não é verdade? Só que o problema é que quando nós nos frustramos demais, quando decepcionamos demais, muitas das vezes nós queremos andar certo, mas infelizmente nós tropeçamos. Aí vem uma voz que diz, ei, você está vendo? Você não mudou, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo, aquela voz sempre te atormentando, não é verdade? Onde muitas pessoas, irmãos, que de repente você conhece, que estavam na caminhada com o Senhor, volta a estaca zero. Assim fez Pedro. Pedro voltou a estaca zero. Onde eu disse que onde Jesus encontrou Pedro? Pescando, não é verdade? E Pedro, quando ficou frustrado com tudo aquilo que fez, sendo amigo íntimo de Jesus, vou pescar. Voltou a pescar. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele morreu, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. Amém?
E Jesus tinha um propósito com Pedro. E sabia o esforço que Pedro teve para permanecer firme com o Senhor Jesus. É assim que nós também ficamos, não é verdade? Então Jesus teve novamente um encontro com Pedro. Opa, tem alguma coisa para comer aí? Aí quando viu o próprio Jesus preparando lá um peixinho, aí teve um bate-papo e Pedro viu que era Jesus e ficou maravilhado. Eu lembro desse cenário, eu lembro disso, e o coração de Pedro bateu aquela esperança novamente. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro rapidamente: amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, qual era o propósito do Senhor para Pedro? Apacentar as ovelhas. Eu disse, Pedro, apacentar minhas ovelhas, Pedro. Só que o Pedro não entendeu o propósito de Deus ainda. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. O Senhor quer abençoar cada um de nós. Ele quer que cada um de nós sejamos mais que vencedores. Esse é o desejo do Senhor. Mas procure, deseje: Senhor, qual é o teu propósito em mim, Senhor? Por favor, eu estou caminhando com o Senhor há tanto tempo, mas ainda não entendi o teu propósito. Algumas pessoas já tiveram o privilégio de saber qual é o seu propósito. Basta somente obedecer, meus irmãos. Se aproxime. Se você diz que ama o Senhor Jesus, então por que você muitas das vezes deixa ele em segundo plano? Começa a ser prioridade. Senhor, estou acordando aqui, mas o Senhor está comigo. Eu vou tomar um café, mas o Senhor está comigo, Deus. Eu vou ao trabalho, mas eu não vou sozinho não. Eu quero que o Senhor vá comigo. Pai, muito obrigado, porque eu trabalhei o dia inteiro e o Senhor esteve comigo. Obrigado porque o Senhor me livrou de vários acidentes, Senhor. Obrigado porque eu estou chegando na minha casa, o meu refúgio, onde aqui eu encontro paz, porque o Senhor se faz presente. Você está entendendo? Eu sou dependente do Senhor, agora eu não te largo de jeito nenhum. E foi assim que Pedro fez. Só que houve um momento, irmãos, em que o próprio Jesus fez o que tinha de fazer ali naquele momento e falou: é hora de eu ir embora, mas ficai aqui em Jerusalém, até que do alto venha poder. Eu irei preparar morada, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei a ti o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Pedro virou a chave, na mente de Pedro, irmão, sabe o que aconteceu? É lá em dia de Pentecostes, Atos 2, né? Onde todos estavam reunidos em um só propósito. Imagina, veio como um som de um vento impetuoso, onde cheio de línguas repartidas ali, onde todos começaram a falar, né? Cheio do Espírito Santo. E sabe, quando Pedro entendeu todo o seu propósito e se encheu do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que pela primeira vez que Pedro entendeu o seu propósito, a primeira vez que ele pregou para a multidão, cerca de 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Cerca de 3.000 almas renderam aos pés do Senhor, quando Pedro entendeu o seu propósito. E a palavra do Senhor diz que, a partir de então, Pedro já não se tornou mais o mesmo. Onde ele ia, milagres acontecia. Até a sombra de Pedro curava, irmãos. Houve um momento em que a palavra do Senhor diz que Pedro, juntamente com outro, estava indo para a igreja orar, e tinha um coxo lá pedindo esmola. E a palavra do Senhor diz que todos os dias ele ficava ali pedindo esmola às pessoas. Se todo dia ele estava ali pedindo esmola, porque todo dia alguém dava esmola para ele. Porque se um lugar onde não está dando certo, o que eles vão fazer? Vou mudar de lugar, porque aqui ninguém me dá esmola.
As pessoas entravam então e davam esmola. Só que o Pedro, entendendo o seu propósito, quando aquele homem achou assim, vou ganhar um dinheiro aqui com Pedro, me dá uma esmola. A palavra do Senhor diz que Pedro então fita os olhos sobre aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. E automaticamente aquele homem levantou, deu um salto, se encheu também da presença e entrou com Pedro para o culto. E ninguém estava entendendo nada. E é assim que tem que ser em nossas vidas, irmãos. Então a trajetória do Pedro foi maravilhosa. E eu profetizo em nome de Jesus que a sua vida também será assim. Você vai entender o seu propósito, vai impactar pessoas. O Espírito Santo vai te incomodar para que você venha falar do amor dele para as pessoas. Sabe o seu filho? Ele será cheio da presença de Deus. Ele será um pregador, um missionário. Ele vai falar: Senhor, eu quero fazer a obra. Pai, eu não conformo com esse mundo. Eu não aceito essas pessoas, tantas essas pessoas indo para o inferno, morrendo jovens, se prostituindo, fazendo tanta coisa errada, e eu não fazer nada. Não é justo, Senhor. Eu não vou conformar com esse mundo. O Senhor não me chamou aqui para ficar olhando. O Senhor me recolheu, me tirou do lamaçal do pecado para me ficar aqui simplesmente sentado na cadeira. Eu estou sendo egoísta, Senhor, eu não posso fazer isso. Não, peraí. Eu vou ligar para alguém agora. Aqui, tudo bem? Eu queria dizer algo importante para você. O quê? Jesus te ama. E tem um propósito na sua vida, tá bom? Basta, irmãos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus, sabe, irmãos? Claudinei, onde que você quer chegar, rodeando tanto assim? Eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, você vai ter uma vida completa. Tem pessoas, irmãos, que lutam para ter um lugar ao sol, luta para conquistar um carro do ano, luta para conquistar uma casa bacana, muito dinheiro, viajar. Mas se ele não tiver o Senhor Jesus, o Espírito Santo sobre a vida dele, irmãos, ele é um fracassado. Ele é um fracassado, irmãos. Me desculpa eu dizer isso, na verdade não me desculpe. Ele é um fracassado. Existem muitos lares com pessoas que preocuparam tanto em conquistar os bens materiais que esqueceram dos seus próprios filhos. Esqueceram de um dia poder dizer: olha, Jesus é bom, cara, é maravilhoso. Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza o Espírito Santo e Ele está preparando morada. Em breve nós teremos um encontro com Ele. Nós temos que falar isso com as pessoas, com mais pessoas possível, e pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser um canal de bênção, Pai, porque não é possível. Sabe, irmãos, o Senhor vai transformar a sua vida e vai te incomodar. Eu profetizo isso na sua vida. Queira você ou não, você não vai sair daqui da forma que você chegou. As pessoas vão te olhar com outros olhos. Vai olhar para você e falar: ei, irmão, quem te viu, quem te vê. Você está reluzente, você está brilhando, está diferente. O que é isso que aconteceu com você? Ele te deu brecha, agora entra, irmãos, e fala: é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que faz. Vamos ao culto, vamos lá. Não é verdade? Meus irmãos, eu poderia falar a noite inteira aqui, mas vou parar por aqui, tá bem? Aquilo que eu não te disse, que eu não falei para a igreja, que o Espírito Santo possa completar na vida de cada um de vocês. Eu agradeço pela oportunidade e retorno a palavra para o pastor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Amém, amado. Vamos colocar de pé. Vamos adorar esse Jesus maravilhoso.